Wiki Fam, bem-vindos a mais um episódio. Hoje trago uma pessoa que eu admiro. Os convidados todos são muito especiais, mas este aqui é uma pessoa que fez coisas enormes pela nossa sociedade, pelo nosso país, tanto a nível pessoal como a nível profissional, e vocês vão já saber um bocadinho do percurso, da história, dos desafios, de quem ele é, porque às vezes nós temos aquela ideia de conhecermos as pessoas e não conhecemos assim tão bem, e hoje ele veio falar connosco sobre isso. Taibo, muito obrigada por teres aceito este desafio, este convite. Muito obrigado. Eu também estou muito feliz por estar aqui. Acho que poucas vezes dou a cara e quando dou é mesmo porque acredito no projeto. E então, estou aqui, Thank you. vamos a Vamos a isto e isso. espero que seja brilhante, como tudo aquilo que tu também fazes. Obrigada. E vamos a Oh, isto. já estou a começar a ficar blushed aqui. Taibo, vamos, para começar, eu começo sempre a pedir aos convidados para nos falarem um Sim. bocadinho do percurso deles, daquilo que eles querem falar e se calhar falar um bocadinho sobre aquilo que tu não mostras, e estávamos a falar sobre isso há bocado, não mostras nas tuas redes, não mostras no teu dia a dia, mas quem é o Taibo? Como é que surgiu a paixão pela moda e como é que tu percebeste, eu vou profissionalizar isto? Acho que cada dia que passa está um pouco mais complicado para mim definir-me ou saber exatamente quem eu sou, porque com os anos que eu tenho, não só de trabalho, mas também anos de vida, tenho aprendido a aceitar outras paixões minhas e recuso-me neste momento definir-me de como eu me definia no passado. Antigamente era muito mais fácil. Eu Taíba é um jovem que gosta de moda, que nasceu da mãe costureira. Hoje em dia são outras coisas. Sinto que a minha ancestralidade em particular tem pedido outras coisas e acredito que a moda tem sido um veículo interessante para me permitir viver outras experiências. Tenho dito que do nada, de repente, comecei a sentir que sou um grande embaixador, por exemplo, da cultura. Tenho estudado imenso sobre a cultura, tenho me apaixonado. Então, neste momento, eu diria que sou um estudante, por exemplo, da nossa cultura. Tenho feito de tudo para deixar bem patente a minha moçambicanidade, o meu espírito patriota, o como eu adoro o nosso Moçambique. E tudo aquilo que eu faço como profissão, como moda, que as pessoas já sabem, tenho levado para a minha vida como uma ferramenta para poder alcançar outras coisas. Quando digo outras coisas, são as minhas relações com outras pessoas, com outros artistas. Acho que tenho um dever muito grande como patriota de poder alavancar outras pessoas que estão em outras áreas, mas também que são áreas culturais, outros artistas, posso assim dizer, porque acho que tive o privilégio e acho que Deus foi muito simpático comigo quando me deu o privilégio de ter todo este crescimento dentro da área que eu atuo, que é a área de moda, e chegou a minha vez de poder fazer alguma coisa também Ok. pelos outros. Então isso tem trazido para a minha vida uma paixão incrível com relação à arte, e quando digo arte, falo da arte em todas as suas vertentes. Então tenho me dedicado a isto, mas no geral, como me apresentei até então, Taibo, um jovem moçambicano que ama a sua pátria, filho de moçambicanos, e estilista, não é? Porque é a minha área de atuação e assim é como eu costumo me apresentar. Ok. Sabes que tu estavas a falar disso e veio uma imagem daquele conjunto de loiça lindíssimo Sim, sim. da marca de De Malona. Maló, sim. Aquilo teve também a tua Teve, curiosidade, teve, tua teve mão. também, teve sim, porque era uma área que eu queria muito abraçar. Aliás, eu abraço qualquer área que tenha a ver com beleza. Eu não vivo sem beleza. Tudo para mim tem que estar, de certa forma, coligado à beleza. Ok. E quando houve esta necessidade do Dércio evoluir dentro da área de atuação dele, porque ele trabalha com flores e ele queria fazer alguma coisa a mais, eu disse ao Décio, vamos tentar fazer isto, porque é algo que eu acredito muito, é algo que nós temos como disciplina dentro de casa. Nós sentamos-nos à mesa à hora certa, comemos à Ó, mesa, não, nós não comemos sentados ao sofá, por e não é exemplo. só com um Então temos paninho e um uma prato, certa né? disciplina e Ok. dentro dessa disciplina que nós temos e desta rotina que nós temos, nós prezamos muito por algumas coisas que levamos como sendo ferramentas para poderem nos ajudar
a tornar a nossa disciplina um pouco mais agradável, um pouco Agradável. mais alegre. Então, a louça faz parte disso, uma mesa posta faz parte disso, flores na casa faz parte Yeah. disso, um cheirinho bom dentro de casa faz parte disto. Então, nós tentamos ir buscar tudo o que nós podemos para que a nossa disciplina seja-nos leve, para não nos pesar. Então, nós temos um contacto direto diariamente com a mesa posta. Então, é algo que nós conversamos muito sempre, porque nós temos sempre que fazer observações e críticas com relação às nossas mesas, às nossas próprias mesas dentro de casa. Então, nós temos conhecimento dessa área, apreciamos essa área, gostamos dessa área, e foi por isso que nós decidimos envergar. Eu, neste sentido, usei o meu lado crítico e o meu lado artístico para poder dar-lhe alguns inputs Ok. para que ele produzisse um produto que fosse fantástico e se reparar a conjuntura toda do próprio produto, que A começa do caixa. packaging, é brutal, porque eu vivo de beleza, então muito mais do que a utilidade do produto, Yeah. que é às vezes onde nós, os artistas, pecamos, porque nós esquecemos a utilidade do produto em si. Tem sempre que ter alguém que nos lembre que, senhor, isso é um prato, senhor, isso é um copo. Tenha atenção, Tem de porque um dar para prato é para utilizar. comer e um copo é para as pessoas usarem para poder beber. Então, nós, os artistas, às vezes pecamos nesse sentido. E então, eu coloquei lá o meu lado do belo, não é? Ele colocou o lado da praticidade Ok. das peças, e então surgiu aquele produto que tem tudo para ter pés, que tem pés e mãos para poder caminhar Yeah. e poder crescer. Não é Então, lindo? foi Eu espetacular. fiquei in love, Oh, portanto, thank well you, done. thank you. Agora, antes, falando ainda nesta questão do percurso, né? Como é que tu, voltando àquela questão de como é que surgiu o teu gosto pela moda? Tua mãe é costureira, mas tu vens de Sim. uma família moçambicana típica, né? Como é que Tradicional, sim. tradicional? Como é que tu conseguiste desconstruir tudo isto para poderes ser quem tu és e para poderes, acima de tudo, trabalhar naquilo que tu gostas? Porque não é culturalmente, né, Sim, normal, sim, normal, sim, sim. atenção, espera E entre já aspas, foi porque o normal pior, e já foi já foi pior, muito pior, já foi exatamente. pior. Como é que isto aconteceu? Bem, hoje em dia, dentro dos estudos que eu tenho feito, eu sou muito obrigado a revisitar os baús de família, fotografias e tudo que temos de imagem e tudo que temos de arquivos familiares. Eu sou muito obrigado a ir lá, porque dentro do trabalho que eu estou a desenvolver agora, faz parte de me descobrir e entender toda a veia familiar, não é? Então, o que que acontece com isto? Eu consigo perceber hoje em dia que moda já é uma coisa que esteve sempre muito patente na minha família. Primeiro porque vejo agora fotografias do meu pai mais jovem e consigo perceber que o meu pai era extremamente fashion. Tudo aquilo que hoje em dia pode-se apontar o dedo e dizer só, olha, esse indivíduo parece isto ou parece aquilo, o meu pai já fazia quando era mais novo. Uau. E então foi uma alegria muito grande descobrir isto, porque eu vejo o meu pai em todas as fotografias, eu o vejo sempre com muito estilo. A minha mãe, idem. Só que a minha mãe, para além do estilo, a minha mãe também ela é costureira. Então eu nasci já a ouvir o barulho da máquina. Ok. E depois, mas dos meus pais, eu acho que a coisa que mais ficou presente em mim é o espírito deles de compromisso. Os meus pais são muito comprometidos com as coisas e eles são muito trabalhadores. E isso é uma das qualidades que eu tenho, que eu vejo como sendo algo bom, mas que dá cabo de mim. Porque eu, quando encasqueto com uma coisa e quando quero fazer uma coisa, é 8 ou 80. Yeah. Ou eu quero muito ou eu não quero nada. E tenho também muito esse espírito de compromisso com relação às coisas. Isso vem deles. Mas, voltando, dizia que neste estudo de família, eu descobri, por exemplo, que os meus bisavós, por exemplo, a minha família paterna é de Inhambane. E eu tenho um amor muito grande por Inhambane. Assim, sou doente, é o meu lugar favorito no mundo inteiro. Mas isso não foi por causa da minha família. Foi porque num período, eu tive a oportunidade de viajar várias vezes para Inhambane e eu sentia sempre que era onde o meu espírito se acalmava. Ok. Lá eu não tinha necessidade de pegar o telefone, não tinha necessidade de trabalhar. Isso não Tipo uma acontecia bolha, em né? lugar nenhum. Ok. Era o meu ambiente de proteção. É onde eu me sentia protegido, é onde eu me sentia leve. E então isso conseguiu começar a fazer-me perceber determinadas coisas. E com o contacto com outros membros da família,
comecei a entender a nossa história, que nós viemos de embarcadores que chegaram na zona do Tofu, na zona de Inhambane, e que depois eles foram os primeiros embarcadores que vinham da Eritreia. Então tem essa história toda de grandeza dentro da própria família. Mas eu falo daquela grandeza mesmo humilde, daquela coisa do trabalhador, do navegador que veio da Eritreia, parou na zona de Inhambane e que depois se apaixona por uma moçambicana e daí vem os meus avós e toda esta construção familiar. E os meus avós também têm esta coisa de terem tido uma relevância muito grande dentro da própria província. Então foi quando eu comecei a perceber algumas coisas e a entender que a minha ancestralidade já fez um trabalho e que eu sou simplesmente continuidade desse trabalho. Então eu amo saber isso porque eu amo perceber que eu não iniciei nada. Eu estou a dar continuidade e que tudo isto faz parte de um sistema que é um sistema familiar. A minha mãe é costureira. Automaticamente eu dou continuidade ao trabalho que a minha mãe faz. Profissionalizei o sistema, porque eu acho que é de direito fazer, porque eles fizeram até onde eles conseguiram. E daí para frente alguém tem que dar continuidade, mas a continuidade não tem que ser igual, tem que ser com melhorias. Numa época em que eles investiram nos meus estudos, eu tinha que aplicar tudo aquilo que foi investimento deles para poder multiplicar, para poder crescer. Então foi exatamente isso que eu fiz. Já lembro que na altura ainda estava na faculdade, quando começo a me apaixonar por esta coisa de profissionalizar uma área, porque houve um ano específico da faculdade que já nos era questionado onde é que nós havíamos de aplicar, o que nós havíamos de fazer com tudo aquilo. E naturalmente que para mim era muito mais fácil aplicar em algo que já estava dentro de casa. Nós já tínhamos as ferramentas, que são as ferramentas da parte operativa criadas, e eu tinha só que pegar na operação, profissionalizar, colocar um sistema em cima daquilo e fazer a coisa acontecer. E com tudo aquilo que eu tinha aprendido na faculdade, na escola, não é escola primária, secundária, na escola, neste caso, foi muito fácil. A minha mãe já estava ali, ela criava-me recursos a custo zero, o que quer dizer que nós só tínhamos que investir em tecidos, em matéria-prima. Neste caso, a mão de obra já era a custo zero, porque ela estava ali para me apoiar. E foi assim que tudo começou. Então, muitas das vezes, nós nos vemos desesperados porque queremos construir alguma coisa ou começar uma vida e procuramos tão longe tudo aquilo que nós queremos fazer, enquanto temos a solução muito próxima. É começarmos a ver mais ao nosso redor aquilo que existe e podemos perceber que nós temos o poder de transformação. Nada é o que é sem antes ser trabalhado. O diamante tem que ser lapidado. Então nós temos que começar a ter esta consciência que o tempo que nós desperdiçamos a tentar encontrar algo muito distante, nós podemos ser muito mais velozes ao encontrá-lo muito mais perto, que talvez seja algo que não nos passa pela cabeça, mas é só identificar e trabalhar para que o seja. Isso, tudo que tu falaste aqui mostra-me aquilo que eu já sei, que é a tua humildade, o teu humanismo, sabes? Que é realmente olhar para as pessoas à tua volta, olhares e aprenderes com tudo na vida, né? E se tu és um aprendiz de tudo, do pouco que eu te conheço e que a gente tem convivido, mas é nesse sentido, é tu estás sempre à procura de aprender e saber de todas as áreas, porque depois no fim é isto que te torna a pessoa criativa e sonhadora que tu és. Agora, como é que por este bocado do que tu contaste da tua história, mostra que tu literalmente és aquele pessoa que neste momento tem o sucesso que tem. Claro que pode ser, nós estamos sempre à procura de mais e melhor, né? Mas tu começaste lá de baixo. Como é que foi este processo de construção da marca Taí Boubacar? Sei que tens pessoas incríveis, tua mãe, Tatiana e várias outras à tua volta, né? Mas como é que foi este processo? Porque tu começaste literalmente na garagem, vamos pôr assim como se faz, né? O Jeff Bezos e todos eles mostram aquela foto deles na garagem, mas tu começaste daí. Como é que tu chegaste onde tu estás hoje em dia? Trabalho, mas estratégias, fala-nos disso. É sempre que eu tenho que pensar nisso, às vezes até me dá uma certa ansiedade, porque é muito difícil eu conseguir, a nível de fatos históricos e de cronologia,
muitas das vezes eu não consigo montar o esquema como deve ser. Sempre me perco porque acho que foi tudo muito rápido. Mas quando eu digo que foi muito rápido, é porque mesmo que tenham sido 10, 15, 20 anos, eu vi a minha juventude desaparecer nesse processo de criação da marca. E quando se vê a juventude a desaparecer, se tem noção de que num tempo se era jovem, no outro tempo já não se é tão jovem e tudo ficou perdido Yeah. aí. E é quando a gente percebe que o tempo realmente voa. A construção da marca foi uma construção muito orgânica, porque ela teve verdade em todos os momentos. Nós nunca tivemos nenhuma Bíblia que pudesse nos ditar os passos que nós tínhamos que dar para poder construir a marca em Moçambique. Nós tínhamos vários livros e várias ferramentas que nós encontrávamos de ideias de sucesso e de como construir marcas a nível internacional. Nós tínhamos exemplos de grandes marcas que já existem no mundo, que todo mundo conhece e podíamos usar como objeto de estudo, mas quando a aplicação é aqui em Moçambique, nesta região, tudo muda. Ok. Porque pegar um exemplo de uma grande marca europeia e estudar, nós podemos encontrar lá alguns skills e algumas ferramentas que sejam boas para serem usadas, mas a aplicação dentro desta região geográfica altera tudo. Nós, a nível cultural, temos um comportamento completamente distinto. Nós, a nível de clima, temos um comportamento completamente, em todos os sentidos, tudo muda. E na altura nós não tínhamos nenhuma marca moçambicana consolidada. Nós tínhamos alguns artistas e alguns estilistas que já existiam, Yeah. que nos davam a certeza de estarmos a fazer a coisa certa, porque eles já existiam e automaticamente eram uma pequena referência para nós, mas nós não tínhamos marcas. Não tínhamos nem marcas nacionais ligadas à moda, puder então outras marcas de outras coisas. Acho que o aparecimento de marcas, de se dizer marcas em Moçambique, é uma coisa muito recente. E então, sendo assim, tudo começou com um sonho de olhar na televisão, referências de televisão, referências de rádio, que era o que nós vimos a vida toda, e tentar querer trazer aquilo para nós, porque se existia em algum lugar do mundo, podia existir para nós. E tinha este sonho de querer mudar de vida, de ter a certeza que do lugar onde eu vim, no lugar onde eu estou, eu não quero mais ficar, eu preciso ir para outro lugar. Havia um sonho de chegar a um outro lugar. E no acreditar nesta melhoria de vida, porque eu tinha esse dever, eu digo sempre, eu tinha este dever de poder mostrar aos meus pais que onde eles pararam, os filhos deles vão levar para outro lugar. Porque eu acho Uau. que a vida só vale a pena se for assim. É cíclico, mas tem que apresentar mudanças. E as mudanças têm que ser positivas para poder validar tudo o que foi feito no passado. Uau. Então eu tive esta certeza que onde nós estávamos não podíamos continuar e tínhamos que melhorar. E então, quando tu vens num lugar assim muito humilde e tu não queres ficar ali, a única coisa que tu podes fazer é trabalhar para poder apresentar esta mudança. Então, eu trabalhei muito e trabalho até hoje, e eu só conheço resultados a partir do trabalho. E tive a oportunidade de ter cruzado a vida de pessoas que também se identificavam com as mesmas ideologias que eu, as de trabalho. Então, conheci a Tatiana, que tem uma importância brutal dentro daquilo que é a nossa marca, que ela faz um trabalho incrível. E como a Tatiana, existem muitas outras Tatianas dentro da instituição e muitos outros Taíbos, porque o nosso trabalho é tão orgânico e tão verdadeiro que todo mundo acaba se inspirando em nós Yeah. e nós vemos a réplica de nós mesmos em todos os nossos colaboradores. Uau. Então, nós Uau. fomos muito abençoados em encontrar estas pessoas, em descobrir. Acho que nós temos um dom de conseguir descobrir as pessoas que nós queremos que trabalhem conosco, porque nós prezamos muito pelo humanismo. Por aí, mas se nós vamos fazer uma entrevista de trabalho, eu sempre questiono qual é o signo, qual é isso, porque eu tenho que perceber Quem é a porque são as pessoa? coisas que eu acredito. Yeah. E tudo que vem para perto de mim tem que estar muito próximo das Alinhado, coisas não? que eu acredito. Alinhamento, exato. Então, se eu acredito em astrologia, é normal que uma das questões que eu faça seja essa.
porque é importante eu perceber como é que eu vou pegar nisto que eu acredito e fazer uso Yeah. daquilo que é a informação que isto me traz. E até se a Então, pessoa, e até se a pessoa reagir mal a esta pergunta, tu já sabes que aquela pessoa não vai entrar e encaixar no teu dia a dia, né? é exatamente sobre isso. Então, nós temos sempre este cuidado de trazer verdade para tudo que nós fazemos. E dentro disto, eu acho que tivemos a sorte de algumas pessoas pelo mundo se apaixonarem pela nossa verdade. O povo moçambicano é muito bonito e nós nos vemos como tal porque somos moçambicanos. Então, sempre que eu viajo, eu noto que existe uma paixão que nasce entre nós e as outras pessoas, os outros povos dos outros lugares, dentro daquilo que é a nossa humildade, dentro daquilo que é o nosso respeito, dentro daquilo que é a nossa criatividade e dentro de uma apresentação que começou a ser, que é muito recente da nossa parte, porque durante muitos anos eu lutei muito com esta coisa da africanicidade, porque eu fui eleito em 2012 Imagine Designer of the Year a nível continental Continental, sim. e isto deu-me uma projeção muito grande a nível mundial. Mas foi a partir de uma coleção que era muito típica, era de Capulana e era uma coisa que a Capulana começava a ser falada naquela altura e o mundo começou-me a ver como um designer com patentes muito fortes a nível da africanicidade, a nível da apresentação de Capulana, mas eu não me via assim. Aquilo foi uma coleção. Então, eu tive ali um período muito confuso, Ok. porque o que o mundo queria de mim e como a mídia me tratava não é como eu me via. Ok. Mas como a África estava a começar a entrar muito na moda naquela altura e eu começava a ter muito contacto com países que têm esta africanicidade determinada pelo Ocidente, muito presente, porque é aquela África que é negra, que é escura, que é cheia de mistérios e tudo mais. Então, eu me vi de repente a perder-me um pouco do meu caminho, Ok. porque comecei a querer engrenar para aquilo para poder alcançar o sucesso mundial. Uau. E aquilo começou-me a fazer muito mal, porque nós em Moçambique não somos assim. Nós temos um outro comportamento, o que não faz de nós menos africanos que os outros. Nós só temos que perceber que dentro desta história de sermos africanos, nós temos particularidades que nos fazem iguais e também temos particularidades que nos tornam um pouco diferentes. E às vezes é importante nós abraçarmos e aceitarmos aquilo que nós somos. E o meu trabalho de lá para cá tem sido tem sido o de mostrar ao mundo o diferencial de nós sendo moçambicanos e continuando a sendo africanos, o nosso diferencial para com relação ao mundo. Então, as minhas coleções contam muito isto e eu comecei a usar as coleções como uma ferramenta de comunicação. Eu comunico com as minhas coleções, por isso que nós vemos coleções como Mandevo, nós vemos coleções, quase muitos dos nossos artigos têm um nome moçambicano, têm uma história por detrás, e nós fazemos questão de contar esta história porque é a forma que eu encontrei de poder nos identificar e poder fazer com que os outros povos também consigam nos identificar. Moçambique faz parte da África, mas Moçambique precisa conseguir mostrar a beleza que tem e o diferencial que tem para nós podermos prezar sempre por essa identidade. Tem uma identidade bonita que tem a ver com as culturas, com a forma que eu sou apaixonado, acho que para as pessoas sabem que eu sou apaixonado, por exemplo, pela história de Gungunhá, né? Tipo, sou doente com a história de Gungunhá, né? Tal, todo o reino de Gaza, aquela coisa do reino de Gaza, sou apaixonado pela ilha de Moçambique, a entrada dos portugueses. Então, todas essas histórias, elas fazem-me vibrar. E hoje em dia, eu acho que pegando em todas essas coisas, pegando na nossa verdade, é a forma como eu tenho construído a marca juntamente com todas as pessoas que trabalham comigo. Uau, uau. Nossa. É incrível ver como lá está esta mente criativa que o Taibo tem sempre o olhar, às vezes, os artistas, muitos, não estou a dizer que são todos, são geridos pelo ego, não é? Pelo eu sou o artista, e tu tens esta ideia, talvez, que transmites, que é todos nós juntos fazemos a marca, não é só uma pessoa. E falando exatamente isto, artista criativa, pessoa sonhadora, mas ao mesmo tempo és fundador como a Marx, que também tem um lado empresarial envolvido e os resultados, né, de venda e
como é que tu concilias este lado criativo e sonhador de, sei lá, tirar tudo para a lua e depois ter que fazer acontecer do ponto de vista empresarial? É a Tatiana que te puxa para baixo. Tatiana é uma pessoa muito consciente e ela é tudo aquilo que eu, em determinado momento, achei que não precisava, porque ela, de certa forma, às vezes mata os meus sonhos. Mas são todos aqueles sonhos que eu depois me apercebi que eu não os devia sonhar, porque existem sonhos melhores. Porque ao mesmo tempo que ela o faz, ela também é a pessoa que mais me permite sonhar e é a pessoa que mais me dá os sonhos mais bonitos, não é? Porque ela realmente faz um trabalho impecável que às vezes não é percebível no momento, mas que depois nós percebemos que tem exatamente esta responsabilidade a nível empresarial. Como falei antes, eu fiz o curso de Administração e Gestão Empresarial. Por acaso eu assisti o programa aqui, que estive a ver um dos programas onde esteve o Daniel, e o Daniel foi meu colega de faculdade. Ok. Sim, nós estudamos juntos, ele era cabeça de faculdade. Ele era o aluno mais inteligente da nossa sala. Nossa, sim. Ele e a Morena lembram até hoje. Uau! Então, estudei com o Daniel. E então, tem toda esta parte do business, mas também sou uma pessoa muito consciente, sou uma pessoa muito ambiciosa. Então, a ambição não me permite fazer determinados voos da forma como eu gostaria. Talvez só por isso é que nós ainda não conseguimos realizar determinados sonhos, porque os sonhos para nós têm custos muito altos. E nós temos que estar muito conscientes dos passos que nós damos, porque a Taíbo Bacar não é mais um sonho do Taíbo que acorda, que quer. A Taíbo Bacar é uma instituição, é uma empresa, a Taíbo Bacar é uma marca consolidada, a Taíbo Bacar tem muitos consumidores a nível do mundo inteiro, então existe uma responsabilidade para com a marca e dentro dessa responsabilidade existe um cuidado. E este cuidado nós só conseguimos trazer para nós mesmos a partir de outras pessoas que trabalham nas suas respectivas áreas. Então nós temos tudo muito bem consolidado, nós temos a distribuição muito bem feita a nível de setores de trabalho, quem faz o quê. Então isso dá-me hoje em dia a possibilidade de poder estar aqui neste momento a conversar consigo, porque tem outras pessoas que estão a fazer aquilo que tem que se fazer. Então a marca existe, a marca tem o seu fundador, sim, que sou eu sou a pessoa que sonha, mas junto a mim tem outras pessoas a sonharem e outras pessoas que muitas delas, algumas nem entendem nada de moda, mas entendem muito do trabalho que fazem. Falo de áreas de logística, falo de áreas de comunicação, falo de áreas de marketing, falo da área de finanças, nós temos absolutamente tudo. Para ter essa ideia, toda a produção dos nossos conteúdos são feitos indoor. Nós temos uma equipe, que é uma equipe que faz toda a nossa produção de conteúdos. Agora, pela primeira vez, vemos a necessidade de terceirizar, mas até então, tudo que for feito de vídeo, de fotografias, absolutamente tudo é feito in the house por moçambicanos, jovens, a maior parte da nossa equipe é jovem. Então, aquele resultado que todo mundo vê, que diz, uau, a Taíbo Bacar, isto e aquilo, somos nós, os moçambicanos jovens, que estamos a trabalhar naquilo, e essa é uma das minhas maiores alegrias, perceber que nós aqui dentro de casa conseguimos fazer milagres. E digo milagres porque todos nós sabemos dos déficits que nós temos. Trabalhar aqui é muito bom porque nós alcançamos um nível criativo altíssimo, porque nós somos obrigados a fazê-lo, porque com os poucos recursos que nós temos, se queremos ser espetaculares e queremos ser vistos pelo mundo, nós temos mesmo que se fazer milagres. Sabes que tu tocaste em tanta coisa nessa que eu gostaria, pronto, de falarmos, não sei se vou me lembrar de todas as, porque foi realmente interessante ver todas estas pecinhas, né, que constituem uma empresa, mas os jovens, e isto fala-se muito, né, que é a nossa camada cada vez mais jovem tem menos vontade de trabalhar. Eu peço diferente. Era isso, e eu percebi isso agora na tua Eu peço completamente diferente. Eu gosto muito de trabalhar com jovens, e quanto mais jovens, melhor ainda, porque acho que eles têm uma entrega que é uma entrega com muita verdade. Quando se é muito jovem, se tem muitos sonhos e quando
e dentro daquilo que é o nosso crescimento, muitos dos nossos sonhos vão ficando para trás porque nós somos obrigados a viver uma outra realidade. Nós temos que entrar no mercado de trabalho, nós temos que constituir família, nós temos que comprar terreno, nós temos que A pressão social, né, A doutor? pressão social é muito grande. É. E só quando se é muito jovem é que ainda não se tem noção certa desta pressão. Yeah. Então é nessa altura que nós temos que, quando digo nós, falo de instituições que têm mesmo como política a ajuda para o desenvolvimento destes jovens, não é? E para o crescimento dos mesmos, isto é, apostar neles. Então é nessa altura que nós podemos fidelizar relações e criar condições para que eles continuem a ser eles mesmos e para que eles consigam ver o futuro da manhã a partir do crescimento nas áreas que eles gostam e que eles acreditam. Eu não pego jovens que, imagina, eu não pego jovens que gostam de finanças e vou colocar numa área de marketing porque é o que dá e é o que existe. Não, eu pego jovens que têm um sonho com números e digo, uau, este jovem acredita, gosta de números, isto, aquilo. Então vamos desenvolver este jovem dentro deste departamento. Este jovem tem um sonho que é o sonho de construir a melhor marca, de fazer marketing. Vai para este departamento. Então, eu acho que o nosso trabalho é mesmo o de permitir que os jovens sejam o espelho de nós mesmos e que nós façamos para eles, que nós sejamos para eles facilitadores, aquilo que eu não tive. Uau. Então, tudo aquilo que ninguém pôde fazer por mim, talvez exista em mim esta responsabilidade de poder fazer pelos outros. Uau. Então, eu tenho esta consciência. Então, trabalho com pessoas jovens, pessoas que se apresentam como elas são, pessoas que são muito felizes. Aliás, há pouco tempo saíram os meus vídeos do meu aniversário e via-se como todos eles são felizes, não é? É genuíno, né? É super genuíno, é super genuíno. Então, eu acho que eu em particular, na nossa instituição, na Taibo Bacar, nós gostamos de investir em jovens. Algumas áreas até eu digo que não são áreas que são áreas que eu tenho a certeza que eles não ficarão muito tempo, porque são áreas de passagem e porque eu não consigo ver um jovem a ficar muito tempo naquela área, querendo eu ter empatia pelo mesmo e querendo que ele cresça. Posso já dizer, por exemplo, existem áreas como vendedores de loja, isto e aquilo. Aquilo, para mim, são áreas que eu quero ver as pessoas já passarem por lá. Porque eu acho que quando se é jovem, se está na universidade, as pessoas precisam trabalhar para começar a ter os primeiros anos de experiência. E existem algumas áreas que servem para isso. Alguns lugares que é mesmo para isso. A pessoa vai lá, tem a sua primeira experiência de trabalho, cumpre o que cumpre, termina a faculdade e vai engrenar para algo maior. Então, sempre isto que eu digo, mesmo às vezes, quando nós temos que fazer uma entrevista de trabalho, quando eu tenho o privilégio de poder ter contato com algumas das pessoas que são entrevistadas, e se é para essas determinadas áreas, eu já deixo logo claro, esta área tem duas particularidades. Vais ter que trabalhar para me provar que vais sair daí para ocupar outro cargo dentro da instituição, ou vais ter que estar preparado porque em determinado momento vais ter que sair para que outra pessoa possa ocupar a área. Mas não é sair porque a instituição não te quer mais, mas é porque a instituição te quer tanto bem que acreditamos que vamos te dar as primeiras ferramentas para poderes dar os primeiros passos, mas depois queremos te ver em outro lugar, em grandes voos. E tem acontecido muito isso. Uau. Tem acontecido muito. Outro ponto que tu tocaste na conversa foi a africanicidade, Sim. certo? Sim. Porque lá está, as pessoas quando olham a capulana que representa isto, pessoas, a beleza negra, né, que Certo. representa, mas há tantos outros elementos. A tua, por exemplo, Gorongosa representa os padrões, né? Não é só a capulana, há padrões, há coisas. Como é que tu garantes que tu tens uma marca internacional, que tu chegas lá fora, que vestes pessoas para Globos de Ouro, entre outras coisas que tu já fizeste, K-pop também não é uma Sim. banda. Como é que tu garantes que tu chegas a estas pessoas de forma internacional, mas sem perder este conceito de eu sou africano e eu tenho a consciência que eu quero levar a África para o mundo? Eu já perdi muito. Há muitas coisas que o que não se vê não se sabe, mas nós que estamos lá dentro sabemos. Já vivi muitas situações, então eu já percebo mais ou menos como é que o mercado funciona. Então eu tenho consciência do mercado e tenho pessoas que trabalham para fazer as coisas acontecerem. Instituições próprias, agências e companhia que fazem o link entre a marca e
estas Ok. estas individualidades, essas personalidades, celebridades e companhia. Então, isso é um trabalho que não existe uma matemática, não existe um segredo, não existe um segredo. Isso é uma matemática ecológica. Investiu e tem os resultados, não é? Mas dentro daquilo que me perguntavas a nível da nossa africanicidade, em particular, tem uma questão. A africanicidade, muitas das vezes, é melhor vista fora, porque é muito mais fácil quem está fora da ilha ver a ilha do que quem está dentro. Durante muitos anos, nós, em particular a nossa geração, teve como referências Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston, filmes que nós víamos de Hollywood e companhia. Era o que nós consumíamos a nível de televisão, de rádio e de outros canais de comunicação. Uma das coisas que eu acho que é o maior déficit para qualquer artista e para qualquer crescimento de uma nação é a ausência de referências. Nós temos poucas referências em Moçambique, culturais, que sejam presentes para nós podermos, de certa forma, nos segurar dentro daquilo que é a nossa moçambicanidade e dizer: eu quero ser como, eu quero fazer como, eu quero ir por este lugar porque também tenho outras comunidades que vão. Então, nós não temos muitas referências. As nossas referências são muito poucas. Por mais boas que elas sejam, são poucas, porque se tu não te identificas com aquelas referências, tu estás tramado porque tu não tens outras. Tu vais ao Brasil, por exemplo, eu falo sempre do Brasil porque há milhares de referências. Nós vamos a nível de linguística, por exemplo, nós conseguimos ver a expressão deles, mas a expressão deles não vem do que se aprende na escola. Se vem da música, se vem da televisão, vem de muitos outros canais que servem como referência. E, hoje em dia, o meu trabalho maior é começar a desmistificar determinadas coisas e começar a perceber a necessidade de ser uma referência e de validar todas as outras referências que já existem, por mais pequenas que sejam, para nós podermos engrandecer essas referências e podermos dar à nova camada juvenil a oportunidade de decidirem quais são as referências que eles querem para eles. Então, existe um trabalho, eu não tive muito destas referências, falo em referências nacionais que eu pudesse usar muito no meu trabalho. Eu fiz o que deu, eu fiz aquilo que eu consegui dentro das referências que eu tinha. E as minhas referências eram a minha família, era aquilo que eu assistia na televisão, era o que eu via na rádio, e por isso muitas das vezes me vi perdido a fazer coisas que talvez não são as coisas que eu quero fazer hoje em dia. Porque para além de eu não ter ainda não ter tantas referências hoje em dia, eu consigo perceber que eu posso trabalhar para ir buscar as referências que existem e que estão guardadas num baú e que nós podemos abrir o baú e começar a desmistificar tudo e a fazer tudo crescer. Então, é por isso que vocês me veem que nem doido hoje dia, de museu em museu, de galeria em galeria, com contatos com tudo e mais um pouco de artistas, porque eu quero descobrir, mas mais do que descobrir, eu quero trazer esta verdade ao de cima, desmistificar e dar às pessoas a oportunidade de elas poderem ser melhores do que eu no que se refere às referências, para podermos pautar por uma moçambicanidade ainda mais presente nos trabalhos que nós vamos ver futuros. Ok. Uau. Uau. Tu falaste, e já falaste 2 vezes nisto, que é a questão da equipa e da parte internacional, né, da marca. Como é que tu, por exemplo, a minha pergunta era como é que tu conseguias vestir como é que tu consegues alcançar isto? Porque lá está, nós temos isto, eu acho que é uma questão de mindset, que é a África, está aqui no canto do mundo, né? Mas tem tantos artistas africanos, e saiu uma publicação há um tempo atrás, nomeando vários artistas de vários países, e realmente a massa criativa que está a fazer um trabalho incrível é muito maior do que tu tiveste como referência. Mas como é que tu consegues, visto que nunca foi feito, né? Eu não, pelo menos que eu saiba, eu nunca vi um moçambicano a vestir alguém para os Globos de Ouro. Tu foste o primeiro, certo? Como é que tu chegas aí? Como é que, se puderes inspirar alguém a dizer, eu sei que vou dar muito trabalho, conexão com as pessoas certas, muita determinação, né? Porque tu, quando metes uma coisa na cabeça, é aquilo, mas
que mais, não É é? carisma e networking. Ok. Existem duas coisas que são muito importantes na vida de qualquer artista para o seu crescimento. O carisma é muito importante porque a partir do carisma nós chegamos nas pessoas e a partir dessas pessoas que nós chegamos nelas é que nós começamos a fazer o nosso networking. É muito importante nós percebermos que a nossa individualidade, o nosso ser tem que nos valer de alguma coisa. É mesmo que esteja uma marca por de cima, nós temos que usar aquilo que são os dons, não é, que nos foram dados e aquilo que são as qualidades que nós temos como seres humanos para podermos nos conectar com outras pessoas, porque são as outras pessoas que vão nos levar para os lugares que nós queremos chegar. Então, elas são o veículo. Elas são o veículo e nós podemos ser o combustível, mas elas é que são o veículo. Então, eu acho que ao longo desses anos todos de trabalho, em particular, eu muito menos, porque eu costumo ser um pouco mais fechado, tenho menos paciência algumas às vezes para me relacionar, tenho ainda alguns tabus meus, algumas coisas minhas que me bloqueiam, mas graças a Deus eu tenho amigos e tenho a Tatiana que tem uma facilidade de o fazer e eles conseguem muito rápido chegar a lugares e estarem com pessoas que são pessoas que, como eu disse, a partir daquelas nossas qualidades que eu já citei, que são qualidades que estão presentes em quase todos os moçambicanos, se identificam conosco e acham que sim, que têm um dever de nos ajudar por algum motivo. Mas tudo começa a partir da percepção de nós percebemos que o carisma e o networking são duas Ok. peças fundamentais para o crescimento de marcas e de artistas. Uau, Sim. ok. Agora, tu tens, falando já da produção e das peças e do que tu crias, né? Tu tens coleções, tens pronto a vestir, mas também tens a alta costura, noiva, trabalhos incríveis de Sim. noivas que tu fazes. Como é que tu concilia? Porque são coisas São totalmente áreas diferentes. completamente Como é que diferentes. tu dizes, sei lá, eu tenho de fazer 10 coleções, estou a exagerar se calhar, né, mas 10 coleções por ano, mas também tenho X. Isto é um plano criado, é uma coisa É. muito emocional que vem de Tem inspiração. um plano em particular, porque infelizmente já não há nada que eu possa criar assim de inspiração, porque tudo requer muitos valores e tudo tem que ser aprovado, tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser avaliado e eu tenho sempre que submeter as minhas ideias todas a um conjunto de pessoas que trabalham para a marca para perceber se vai ser viável, se vai vender, e neste caso estou a falar mesmo de ready to wear, pronto a vestir. Temos que fazer todos esses estudos e depois, quando se trata da parte de ateliê, é um pouco, é um pouco diferente, porque é um contacto já muito mais direto com o consumidor e é praticamente um negócio dado como ganho. Porque eles, quando vêm, já têm a certeza daquilo que querem fazer. Automaticamente, se já é um negócio dado como ganho, eu tenho um pouco mais de liberdade para poder fazer aquilo que eu quero, porque já se consegue logo de antemão perceber-se que vai ter resultados, vai dar resultados. Diferente do pronto a vestir. Yeah. O pronto a vestir é uma área que não te dá certeza de nada, porque é o trabalho que nós criamos internamente para depois vender e o consumidor pode ou não se identificar, Yeah. porque muitas das vezes os nossos sonhos Não é para todos, vendem. né? É Exatamente, isso. não vendem. Então tem que ter este cuidado e é por isso que nós temos um núcleo que tem vários indivíduos que conseguem dar a sua opinião com relação a determinado produto e a partir daí nós conseguimos ver se a maioria aprovou ou não, porque já há um risco menor quando se tira o produto para o mercado. Então, são duas formas completamente diferentes e eu tenho a sorte de amar as duas áreas. Uma porque a alta costura, nem diria alta costura em si, diria o trabalho de ateliê Ok. é uma coisa que está em mim porque eu aprendi da minha mãe. Durante anos, maior parte das técnicas que nós aplicamos em ateliê, de ateliê, são mesmo técnicas que eu que vou desenvolvendo pessoalmente, a nível de cortes, eu que dou este todo ensinamento, vamos fazer assim, vamos fazer aquilo, as lições todas, eu que trago para a mesa, porque é algo que eu fiz a vida toda. Yeah. Eu cortei tecidos com a minha mãe a vida toda, eu a vi costurar a vida toda, eu recebi várias chamadas de atenção com relação a isso da minha mãe a vida toda, então
é algo que está lá e que tem muita verdade e tem história e está lá. O pronto a vestir é de todos o meu maior amor, porque eu gosto de montar looks. Ok. E o pronto a vestir dá-me esta liberdade. E o pronto a vestir é algo que que eu sou apaixonado por fotografia. Ok. Tudo, eu quero eternizar absolutamente tudo. E o pronto a vestir dá-me esta particularidade de me deixar ver o futuro ainda estando no passado. Ok. Então, eu agora, quando decido criar algo, eu já consigo visualizar como é que será a fotografia. E a fotografia é que vai ficar para o resto da vida. Então, tudo comigo tem que funcionar como a fotografia perfeita. Então, quando eu estou a criar, eu já penso em como é que eu vou formatar. Por exemplo, falaste de Gorongosa. Eu consigo imaginar qual vai ser a utilidade de se falar de Gorongosa, como é que nós vamos pautar Gorongosa, como é que nós vamos colocar a nível visual Gorongosa, porque daqui a uns anos Gorongosa terá de ser uma referência. Ela já é como localidade, ela já é como parque nacional e tudo mais. Mas o que nós, a nova geração, fazemos para que Gorongosa continue a ser falado e para que as outras gerações tenham catalogado Gorongosa quando quiserem criar alguma coisa, possam ir pegar um arquivo e perceber o que era Gorongosa. Então, esse é o trabalho que eu mais faço. Então, pronto a vestir dá-me esta liberdade de poder garantir que tudo aquilo que eu crio servirá de referência. Diferente da ateliê. Ateliê é algo que eu faço direcionar-me. É a realização do sonho de outras pessoas. Eu sou o veículo para essas pessoas, assim como os outros são o veículo para mim, para chegar nos artistas, nas celebridades. Então, é um trabalho que é win-win entre o criador e o consumidor. O pronto a vestir não. O pronto a vestir é um trabalho de liberdade, é um trabalho de expressão. É o lugar onde eu posso me expressar de tudo aquilo que eu realmente acredito. Uau, ok. E como é que... porque, lá está, são públicos diferentes e tem esta, né? Nem toda a gente vai gostar, nem todas as coleções são para todos, mas tu tens um núcleo muito fiel Sim. a esta ideias, né? Sim. Como é, Agora querem ser bacarelos. como é que tu pedes opinião a esse grupo de pessoas ou tu... Pouco. Muito pouco. Dentro daquilo que são as nossas... estes núcleos eles existem porque eles foram criados a partir do consumo. Não existe aqui nenhuma magia, não existe aqui muita gente a perguntar por que isto, aquilo é a partir do consumo. A maior parte dessas pessoas chegaram nas nossas vidas a partir da forma como elas consomem o nosso produto. Foi assim que eu as conheci, foi assim que eu comecei a saber quem elas eram e foi assim que eu me apaixonei por elas. Às vezes as pessoas podem questionar, mas tem que gastar isto, aquilo. Não se trata exatamente disso, mas se trata de se aproximar da marca. E só existe uma forma de se aproximar da marca, consumindo a marca. Então, muitas dessas pessoas eu conheci assim e, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, das quais algumas delas, hoje em dia, eu posso chamar de amigas. Neste sentido, e percebendo que nós temos de vez em vez estes eventos que fidelizam o consumidor, a marca, é nestes eventos que eu tenho a oportunidade de conversar com estas pessoas, de ouvir estas pessoas, de perceber quem elas são e de perceber o que elas querem, quais são as suas necessidades. Então, estes eventos, muito mais do que celebrar aquilo que já é a nossa relação, são eventos que também servem para se tirar determinadas referências para as próximas criações, porque são elas que determinam, porque são elas que consomem. Então, dentro daquilo que se vive naquele dia, acredito que todos nós saímos mais inspirados e mais motivados para ir para o next step. Então, no meu caso, como criador, eu consigo perceber, eu que disse, eu vivo de fotografia. Então eu já imagino, então eu fico assim, ok, essa fotografia saiu desta forma, neste vídeo. O próximo, eu já quero uma fotografia talvez melhor, ou assim, então, como é que eu vou montar este esquema para conseguir o que eu quero e para conseguir fazer com que estas pessoas, porque a cada step que nós vamos alcançando na vida, aquilo já não é suficiente, precisamos ir para o próximo. Como é que eu faço estas pessoas irem para o próximo? Porque elas também, o mesmo já não vai dar, porque nós estamos a crescer todos juntos. Sim. E a beleza da nossa marca é isto. É porque eu acho que a nossa marca serve como uma patente, que é para poder dizer, agora nós validamos
todos os esforços dos nossos clientes. Porque nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade que eu considero uma sociedade emergente, no sentido de tudo que existe é muito recente. Quando eu falo da palavra emergente, é nesse sentido, é de tudo ser muito recente. Então, até as classes sociais que estão-se a definir agora são muito recentes. Então, o que nós fazemos? Nós somos a marca que consegue validar o trabalho árduo que as pessoas fazem e que, a partir das nossas peças, elas conseguem sentir que estão a conseguir alcançar as metas por elas traçadas. Então, cada meta traçada, nós sabemos que as pessoas querem ir para a próxima etapa. Então, o nosso trabalho é de crescimento e essas pessoas nos ajudam porque são elas que estão sempre lá a mostrar que é assim, já consumi, já não é suficiente para mim. Então, há um trabalho que tem que ser feito. Se elas já conhecem até aqui, agora nós vamos ter que trabalhar ainda mais para irmos todos em conjunto para outro lugar. E isso é que é a beleza, porque é assim que nós crescemos em comunidade. Agora, tu falaste-nos um bocadinho, e talvez assim como forma fez, de coisas que tu, durante esta conversa, todas tu valorizas no teu processo criativo, né? O sono e os pés no chão e o lado empresarial, mas também o lado de consumidor direto das criações que tu tens, não é? Que tu podes criar e ser mais, das coleções que tu tens te permitem ser mais criativo, mas como é que é o teu processo criativo? Ele muda, por exemplo, de cada um destes segmentos que nós falámos, do pronto a vestir, do trabalho personalizado. Como é que tu não usas este processo criativo? Como é que tu dás os nomes às coleções? Como é que tu dizes, vou criar uma coleção inspirada em Guru? Como é que isto que aparece e como é que tu fazes o processo? É sempre a parte mais complicada porque é a parte que depende, é a minha parte mais egoísta. É a parte que depende mais de mim. Então isso dá-me ansiedade porque se alguém tiver que atar, teria que ser eu. Ok. Então isso é um pouco mais complicado. Então, mas dentro daquilo que existe, nós neste momento, por exemplo, agora estamos a fazer um trabalho que é um trabalho para aquilo que vai ser a nossa próxima coleção e pela primeira vez nós estamos a fazer uso de um trabalho que nós fizemos durante anos, que é a Bíblia Taibu Bakar, que são as referências todas da marca, o DNA todo da marca está lá, então todo o comportamento da marca está lá. E pela primeira vez nós vamos ter que usar essas ferramentas de forma muito precisa, muito certeira. Então, isto foi um trabalho que foi feito durante muito tempo. E neste momento em que eu, sendo o diretor criativo, me encontro num novo estágio, que é o estágio onde, para além de haver essa necessidade de moçambicanizar muitas coisas, também há esta necessidade de criar referências dentro de tudo que nós fazemos. Então começa a ser um pouco mais complicado porque há uma responsabilidade para poder se criar. Então os meus métodos de criação mudaram completamente, porque os meus métodos de criação agora têm que ser métodos conscientes. O que nós estamos a fazer e por que estamos a fazer. Porque não basta só criar. Durante muitos anos eu só criava. Me apaixonava por uma coisa, criava, conheço o nosso público, ouço do nosso público, vou criando e sei que tudo aquilo vai funcionar porque as pessoas estão apaixonadas pela marca e acabam sempre consumindo a marca porque gostam da marca. Mas e depois, o que fica? O que vai representar maior crescimento? Com a entrada da marca em outros mercados, o que vai criar diferencial entre nós e as grandes marcas que estarão diretamente associadas a nível de comparação à nossa, porque vamos abrir loja aqui, vamos abrir loja ali, a loja está em frente de outra marca muito conhecida. O que me faz consumir um produto que seja, por exemplo, de $500 na marca Taibu Bakar e não consumir numa outra marca que talvez tenha mais relevância a nível histórico, a nível de tempo e tudo mais? O que é que te faz fazer essa decisão? É essa a resposta que queremos encontrar agora e é esse trabalho que nós estamos a fazer agora na criação da nova coleção. É fazer o consumidor não duvidar na hora de consumir, porque ficará patente que aquele produto é especificamente daquela marca. E isso só se concede quando se trabalha arduamente para a criação de uma identidade. E essa identidade não pode ser somente uma identidade da marca, porque criando uma identidade específica de marca, podemos, de certa forma, estar iguais
a identidades de outras marcas. Então, o que faz a nossa identidade ser diferente? Então, é tudo aquilo que nós conversamos nesta entrevista, onde que nós conseguimos fazer as pessoas perceberem que essa marca é muito boa, tem muita qualidade como marca A, B ou C. E depois, mas essa marca é africana. Mas africanas também existem marcas A, B ou C. Mas ela é moçambicana. Sim, mas em Moçambique também existem marcas A, B ou C. Mas ela tem isto. Pronto, está aí. Yeah. É isso que cria um diferencial. E esse diferencial nós só vamos conseguir com esta coisa da maturidade e de poder trazer aquilo que são as nossas referências vivas e as que ainda não existem. Quando nós criarmos uma união e um encontro entre tudo que nós temos e tudo que nós acreditamos que podemos ter daqui a uns anos, aí temos o produto certo. Uau. É assim. Nossa, é uma autêntica aula, porque realmente eu acho que a consciência da marca Taí Boubacar, não mais do que a pessoa Taí Boubacar, né? Mas da marca é realmente isto para já a exigência de crescimento, né? E o próximo passo e o que vamos fazer a seguir, mas também de ouvir, conhecer, estudar as pessoas e quem vai consumir a marca. Portanto, parabéns por esse trabalho. Agora, nós acabamos os nossos episódios com um jogo. Sim. Ok, eu vou te dizer uma coisa e tu tens de dizer o que te vier, a primeira coisa que te vier à cabeça, ok? Pode justificar, se for uma ou duas, não tem problema, mas é tipo o que te passar primeiro pela cabeça, ok? E vou começar com uma que se calhar vai ser um bocadinho difícil para ti, que é uma coleção. Uma coleção. Mandefo. Oh, uau, eu pensei que ia ser mais difícil do que isso. Queres explicar? Mandefo é uma localidade que nós temos cá no sul, fica próxima de Namaacha, está praticamente alocada na Namaacha. É uma localidade que eu adoro em muitos sentidos. Adoro geograficamente, adoro o que representa culturalmente. Sou apaixonado pelo nosso país, mas tenho o privilégio de conhecer muito da Zona Sul. E então, muitas das referências que eu tenho agora, atualmente, vêm da Zona Sul. Mandefo foi, sem dúvida, uma das localidades que despertou em mim esta necessidade de contar as histórias do nosso país. Foi a primeira localidade que eu estive que virou coleção e que, de certa forma, me deu a necessidade de falar sobre a localidade muito mais do que da coleção. Mandevo foi uma zona que me deu um ensinamento muito grande, porque o dia que eu pus os meus pés em Mandevo pela primeira vez, numa casa, que é a casa dos sogros da minha irmã, e nós estivemos lá e eu disse para minha irmã, senti aqui uma coisa e quero muito fazer uma coleção e quero muito fotografar aqui, neste lugar. E eu tive esse privilégio. E eu disse a ela, só que eu tenho medo muito grande, porque tenho medo de trazer luxo para uma zona mais humilde e isso não ser bem interpretado. E a minha irmã perguntou-me, o que tu queres dizer com humildade? E eu disse, não, estamos a falar de uma zona que aparentemente parece mais pobre. Ela disse, eles não são pobres, eles comem, eles têm pequeno almoço, eles têm jantar, eles têm almoço. Eles só têm uma forma diferente de viver da nossa, porque se formos a ver, a casa é humilde, mas eles têm tantos bois aí, têm tantos isto, tantos aquilo. Então aquilo para mim mudou completamente o meu mindset e me fez perceber que existe riqueza onde a gente não vê. E isso é uma das coisas, é um dos aprendizados que eu levo para a vida e que levo para dentro do meu trabalho. E é assim que eu quero que seja Taí Boubacar. Eu quero que a Taí Boubacar seja uma riqueza que não grita, uma riqueza leve e uma riqueza que entra sem fazer muito barulho, mas que alegra todos os lugares. Então Mandevo tem verde que eu amo, Mandevo tem som de pássaros a todo momento, Mandevo tem pessoas que são genuínas, Mandevo tem mulheres de Capulana de um lado para o outro. Mandevo foi onde a minha irmã se casou, Mandevo foi onde nós celebramos o Shigiane da minha irmã, que foi uma das cerimônias mais bonitas que eu já vivi. Então, sem dúvida, eu digo Mandevo. Ok. Um desfile que nunca vais esquecer. 2012, quando eu venci com a coleção de Capulana, foi na África do Sul, em Johannesburg, venci Emerging Designer of the Year, o maior prémio até então por mim conquistado, e foi o desfile que me colocou como referência mundial,
que me levou para lugares que eu nunca imaginei que ia pisar e que consegui nesses lugares conhecer pessoas que eu tinha como referência e então foi uma celebração muito grande para a marca e foi uma validação dos anos todos que nós já tínhamos feito, já tínhamos conseguido, dos anos todos anteriores Sim. e o motivo para podermos continuar a celebrar nos anos a seguir. Ok. Uau. Um ícone ou uma figura que tu adorarias vestir? Eu tenho tido o privilégio de ser surpreendido todos os dias por, eh, por imagens que eu vou vendo de pessoas e de figuras e de celebridades que eu nunca imaginei que pudesse vestir, mas que são pessoas que eu consumo todos os dias na televisão, quando vejo filmes, séries e tudo mais. E então tem sido uma alegria muito grande. Eu fiquei muito feliz, já tive o privilégio de vestir a minha mãe, que foi dos maiores desafios que eu tive na vida, porque a minha mãe é chata num nível Não, ela é que costureira. Foi vocês, ela que te ensinou muita que coisa. vocês não têm ideia. E é mãe. E foi para mim um dos maiores pesadelos, mas também um dos maiores desafios e uma das maiores alegrias. Ok. Foi o dia que eu vesti a minha mãe e ao mesmo tempo, no mesmo dia, eu fiz o vestido de noiva da minha irmã mais nova. Então, só aí eu já realizei, e se Uau. fosse uns anos atrás, seria essa a resposta que eu te daria. É. Hoje, também tenho muitas dificuldades para vestir a Tatiana, porque ela é igual à minha mãe, e também é muito exigente e muito chata, então estamos sempre a lutar, quando ela precisa de um vestido, e talvez neste momento eu diria que não tenho uma pessoa específica, mas sonho com o dia que vou fazer o vestido de noiva da Tatiana. Ok. Sim. Ok. Vamos estar aqui para ver, Sim. acompanhar. Um sonho que ainda não realizaste. O sonho que ainda não realizei do trabalho que que já estou a fazer agora, Ok. que é esse trabalho de projeção. Quero ser reconhecido muito mais do que pela área de moda. Quero ser reconhecido como um artista que foi muito necessário na sua geração para o seu país. Quero muito que daqui a uns anos vocês possam olhar para mim como uma pessoa que virou referência e que ajudou a criar outras referências. E para isso tenho trabalhado imenso e é por isso que tenho a certeza da resposta que lhe estou a dar, que o meu maior sonho neste momento é poder ajudar todas as áreas culturais do nosso país a poderem emergir sem perderem aquilo que é o mais importante, que é a nossa identidade, não só como africanos, mas como moçambicanos. Gosto. Uma palavra que resuma a tua jornada até aqui, não? Trabalho. Uau. Trabalho. E eu acho que essa vai ser aquela que vai e nos próximos anos também vai ser isso, né? Trabalho. E para fechar, o que o Taib Boubacar diria o Mr. Taib Boubacar? Espera, vamos aqui entender bem. O que o Taib Boubacar... Pessoa, né, diria o Mr. Taib Boubacar da marca Taib Boubacar. Seja um pouco mais leve consigo mesmo. Ok. Acho que ter como política de vida e ter como resposta trabalho apenas, quando me fazem uma questão de palavra de vida, é um pouco pesado demais. É. Acho que tenho consciência de que, apesar desse ser o meu dilema, o meu fardo, acho que não gostava que todo mundo tivesse de É. igual forma. É possível construir-se marcas trabalhando e se divertindo um pouco mais. É possível nos dias de hoje, a partir do trabalho que nós já fizemos, aos jovens poderem se permitir um pouco mais a serem mais autênticos, a serem mais divertidos e a perceberem que a vida tem muito mais do que trabalho. Sucesso, acho que é uma coisa espetacular, mas eu acho que nós podemos alcançar sucesso de formas completamente distintas. Há pessoas que serão lembradas apenas porque tocaram outras vidas com um sorriso, com amabilidade e tinham o dom de trazer alegria para todos os ambientes que estavam e que para sempre serão lembradas. Existe um filme que eu vi, que é o meu filme da vida, que chama-se The Book of Life, que é das coisas mais bonitas e foi aí que eu aprendi como é que a vida, ou melhor, como as lições que eu levei para a minha vida, é como a minha vida rege e é aquilo que eu acredito. Eu ouvi a minha mãe a vida toda a dizer, nós vamos morrer, então nós temos que ter consciência do tempo e dentro deste tempo façam o vosso melhor, deem o vosso melhor,
apliquem-se, mas não se esqueçam de se divertir, porque tudo isso só é válido se for para viver. Uau, uau. Chegamos ao fim. Thank you. Taíbe, eu acho que, e nós, pronto, às vezes falamos, mas eu acho que este é o fórum, porque eu, numa chamada de trabalho não te vou dizer isto, pronto, porque acho que não é o espaço, mas esta tua consciência de humildade de onde tu vens realmente torna tudo aquilo que tu fazes incrível e quem acompanha de longe e quem tem o privilégio de saber o ser humano que tu és também um bocadinho de perto é realmente incrível perceber que estás sempre à procura de mais, mas um mais sem ganância, sabes? Um mais com ambição, mas ambição coletiva, ambição de todos, portanto parabéns por isso e que continues. E caso não saibas, porque tu disseste agora, eu quero que me reconheçam como alguém, eu acho que tu não tens noção, mas tu já és reconhecido por isso, porque tu realmente abriste fronteiras que não estavam abertas antes. Portanto, por isso também, acho que em nome de uma sociedade inteira, posso falar, se calhar não são todas as pessoas, né? Porque há sempre aqueles haters, mas acho que é um sentimento comum e coletivo de muitas pessoas que tu estás a fazer e é levar o nosso país e a África para muito longe e nós agradecemos-te por isso também. Thank you. Portanto, thank you por teres aceito este desafio. Pessoal, eu Obrigado. espero que vocês tenham gostado. Eu, mais uma vez, uma lição. Os meus episódios são todos uma lição, mas é sempre importante ouvir falar de todos vocês e obrigada por isso também. Thank you. Pessoal, até ao próximo. Taíbe Bacar para vocês.